Eu não desisti, eu fui desistido. Então eu estou lutando por outros logos. Eu só não quero submeter mais minhas ideias a um processo eleitoral viciado. Então, só que fique muito claro, o senhor não é candidato a presidência da República. Não pretendo mais ser candidato a nada. Não pretendo mais ser candidato a nada. Não mesmo. Vou ver se consigo. Em entrevista à CNN, Ciro Gomes voltou a afirmar que não é mais candidato a cargos públicos, principalmente à presidência da República. Mas uma quinta tentativa dele não deve surpreender o eleitor. O paulista de Pindamonhangaba não esconde críticas ao atual governo de Lula, mas se mostra também ferrenho opositor a Bolsonaro. Enquanto a dupla que polariza a política nacional nos últimos anos continua dominando manchetes na imprensa e publicações nas redes sociais, outros possíveis presidenciáveis têm vida difícil, entre tentar carreira própria, como o Ciro, ou servir de satélites de Lula e Bolsonaro, como Tarcísio de Freitas, Alckmin e Simone Tebet, numa possível terceira via, desta vez com saúde nas urnas. Será? O espaço para um nome que rompa a polarização entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Jair Bolsonaro existe, mas está vago, de acordo com a pesquisa IPEC. A soma entre aqueles que concordam totalmente ou em parte com a necessidade de uma terceira via é de 57% do eleitorado brasileiro. Muito bem, professor. Pro Linha Política de hoje, a gente vai fazer aqui uma conjectura. E aí aquilo, né, sem querer ser a mãe de nada política, mas é necessário analisar, porque nas últimas semanas nós mais uma vez tivemos reesquentada, fervencendo a questão da polarização, né, dos atos. E há uma discussão que chegou a ganhar debate nos meses pós-eleição, se era possível uma discussão política brasileira longe dessa polarização que tivemos nos últimos anos, principalmente no cenário com o Bolsonaro. Só que de lá para cá a gente viu, por um lado, Bolsonaro deve estar fora, está fora da disputa, hoje inelegível, mas por outro a polarização continua muito forte. Primeiro, antes da gente falar um pouquinho sobre os nomes, saber do senhor, o senhor está otimista com relação a termos uma eleição em 2026 sem uma polarização tão forte, ou a gente deve ter repetições das últimas eleições? Olha, na minha visão, eu pensei um pouco sobre isso quando nós discutimos a pauta. Eu acho que a polarização ainda hoje é forte, tá? O próprio PT está incentivando essa polarização, porque é fácil bater no bolsonarismo, né? Como é fácil também bater no lulismo. Então, eu acho que essa polarização ainda deve continuar, mas ela vai perdendo um pouco a sua intensidade em função das eleições municipais e de um futuro, apesar de ter curto, daqui a 2 anos, praticamente, as próximas eleições, mas em política tudo pode acontecer. Então, eu acho que a tendência da radicalização deve diminuir. Primeiro porque o processo do Bolsonaro, que vai ser revelado, inclusive está sendo revelado, coisas que a gente supunha, mas que hoje estão sendo constatadas pelos depoimentos esses últimos depoimentos da Polícia Federal, né? O Lula, por outro lado, tem um problema que o governo dele precisa ser bem estimado. Ele não está, inclusive, está caindo a visão da população sobre o governo Lula. Ele está diminuindo. E a economia brasileira ainda está com problemas graves. Não é problemas que vão ser resolvidos no Lula. Economicamente, a dificuldade todinha da política econômica do Lula é o próprio PT. Porque o Haddad tem uma visão e o PT tem outra. E isso vai, de uma certa forma, desgastar o bom desempenho do governo. Então, eu acho que a tendência no futuro é de diminuir um pouco esta polarização em função da performance dos dois. Bolsonaro pela justiça e o Lula por um governo que não será aquelas coisas assim que ele sempre disse, né?
Inclusive, nesta quarta-feira, quando estamos gravando a Linha Política de hoje, foi divulgada uma pesquisa da Quest que aponta que 51% dos entrevistados aprovam o governo Lula e 46% desaprovam, né? Índices que dessa reprovação que subiram bastante nas últimas semanas devido àquela declaração do Lula sobre a questão de Israel e também alguns dados da economia que não estão tão assim presentes. Há essa discussão da política econômica, como o senhor citou, entre aquilo que o PT queria entregar e aquilo que o Haddad tem como plano, ou pelo menos tentando caminhar dentro do seu plano que havia sido divulgado no começo do governo. E aí, professor, a gente tem Lula no poder, a gente tem o PT hoje no poder, e aí quando há um reino, e esse reino está, né, em vigor, ele acaba gerando essas discussões internas, interesses internos, que acabam, principalmente na questão do ego e de possibilidades, trazendo maiores discussões dentro desse reino, né? Hoje o senhor vê uma divisão maior dentro da situação do que da oposição? Olha, Francisco, a minha visão é o seguinte: eu acho que, continuando o que eu tinha falado, a radicalização vai diminuir e eu acho que vai começar a apontar não uma terceira via, que isso também é um processo longo, mas vai aparecer outros líderes, já estão aparecendo outros líderes. E um outro aspecto que a gente tem que levar em consideração também é que não só o aparecimento desses novos líderes, mas também o fortalecimento de partidos que foram, de uma certa forma, destroçados nesses últimos anos. Então, eu vejo, por exemplo, o reerguimento do PSDB, eu vejo o MDB como uma força, né? E o Kassab com o seu PSD, que não é um partido de direita, nem de esquerda, nem de centro, é uma geleia, né? Que também pode se transformar num partido forte, dependendo das eleições agora municipais, de como esse quadro vai se estabelecer, né? Então, essa é a minha visão. Eu não sei se respondi a sua pergunta, porque eu me fixei nesse panorama novo que eu vejo, mas eu acho que para o governo vai ser difícil, esses anos vão ser difíceis. Como difícil vai ser para o Bolsonaro. Então, daí talvez surgir algum candidato que tenha, não estou falando em nomes ainda, mas eu acho que já tem alguns nomes que despontam, né? Que não estão desapontando a sociedade, estão apontando para um novo caminho para o Brasil. E aí a minha pergunta, como eu tinha citado para o senhor, essa questão das divisões, porque dentro dos próprios grupos vão surgindo outros nomes, como o senhor citou, né? Até mesmo nos últimos programas o senhor chegou a citar alguns nomes da direita, né, que podem possibilitar aí uma direita menos extremista, menos bélica e um pouco mais racional, que é um pouco mais próximo daquela direita que a gente tinha há alguns anos, algumas décadas atrás. E aí a gente começa a citar alguns nomes, professor, que ainda estão se colocando como não candidatos, entre aspas, até porque há um receio muito grande dessa polarização, né? E se colocar contrário a ela, vai precisar, para quem tentar se colocar contrário a ela, a polarização em si, aos dois lados, né? Contrapor os dois lados ao mesmo tempo, vai precisar de uma coragem política e saúde política também. Mas dentro do grupo de Bolsonaro, por exemplo, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise a um nome que tem sido discutido, analisado, principalmente, claro, pela direita, mas que tem até mesmo surpreendido nos seus passos políticos e encontros, até pelo cargo que ocupa, que é do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Sem Bolsonaro inelegível, a gente pode ter Tarcísio de Freitas tendo uma
vamos dizer assim, um assédio maior do seu nome para 2026? Tarcísio de Freitas aparece com 61% dos votos. Tarcísio, que estava inclusive no palanque, estava lá com Jair Bolsonaro. Michele Bolsonaro, que também estava. Mas é Tarcísio quem aparece ali como o melhor nome para concorrer ao Palácio do Planalto. Olha, Francisco, eu acho que ainda o processo de radicalização vai colar em alguns líderes. Hoje tem uma notícia dizendo que o Tarcísio deixa os Republicanos e vai para o PL. Eu acho que politicamente é um tiro no pé. Pois é. Porque ele deveria, de uma certa forma, se manter um pouco, é lógico, por uma questão de respeito, de hierarquia, né? Ele tem o Bolsonaro como seu ídolo, como o seu inventor, né? Eu acho isso normal, eu acho justo que ele tenha essa pretensão, né? Que todos nós sabemos disso. Mas, por outro lado, eu acho que politicamente ele ainda é imaturo. Eu acho que ele grudar no Bolsonaro nesse momento, eu acho que é prejudicial para ele. Né? Eu acho que não seria uma boa saída para o Tarcísio. Eu acho que ele deveria, de uma certa forma, fazer um bom governo em São Paulo, né? Solidificar a sua posição e, por que não desprezar Bolsonaro, mas manter a sua linha política dentro de um partido. Mas é um nome que pode ser que a direita, talvez seja o único que a direita tenha para apresentar, né? Usando do prestígio do Bolsonaro e dele ser o governador do estado de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral. Isso pesa, né? Mas eu vejo outros nomes, mais nomes da esquerda do que da direita. Olha só. Eu vejo, por exemplo, o Eduardo Leite, sim, né, que ele quer restabelecer as origens do PMDB, do PSDB. Você tem o Geraldo Alckmin, que hoje, queira ou não queira, ele é o maior líder do PSB, que é o vice-presidente da República. Né? Ou seja, é um nome que pode projetar como uma terceira via, quer dizer, com o apoio do Lula, porque lulismo e bolsonarismo não vai acabar. Até hoje se fala em getulismo no Brasil, não. Pois é. Então, isso aí fica, na memória do povo vai ficar. Não na intensidade de hoje. Um outro nome que eu vejo que tem grande chance, e está fazendo um excelente ministério e que não está sendo divulgado, é a Simone Tebet. Sim, também tínhamos separado o nome dela, né? Hein? Também tínhamos separado o nome dela também, mas aí vamos... E outra coisa, o MDB também, ele pretende reformular suas bases. Sim. Ele foi o maior partido do hemisfério, né? O maior partido da democracia ocidental foi o PMDB, né? Hoje MDB. E ela está fazendo um excelente governo porque ela está mexendo nas entranhas do governo. Por exemplo, ela está fazendo uma coisa que nenhum governo fez até hoje, que é verificar aonde que o gasto público está sendo utilizado e qual o benefício que ele está dando para a sociedade. Isso é fundamental como plataforma política e econômica para você restabelecer um país, é você ter controle das contas públicas. Não é o fato de dar dinheiro. Dinheiro, há necessidade de distribuir. Mas como utilizar esses recursos, né? Então, eu acho que a Simone, de uma certa forma, é uma grande força também. Então, eu vejo que o tabuleiro está formado. E agora é a questão de dar tempo ao tempo. É lógico que poderão surgir outros. Caiado, não acredito, pode ter uma força política em Goiás. Né? Lá no norte, o filho do Jader Barbalho está sendo também um bom governador, está se introduzindo aí no aspecto do meio ambiente internacional, tem já uma certa representatividade, está fazendo um bom governo para o estado do Pará, tem o filho do Renan, mas, enfim, não sei se eles têm
suficiência e perna para sustentar agora. Eu acho que, na verdade, nós temos esses aí. Um apelo nacional, né, professor? Sim. Agora, o PT tem um grande problema. Ele não tem quem apresentar. Pois é. Esse que é o problema. Até porque, professor, até porque Fernando Haddad, por exemplo, parece que foi testado na hora errada, né? O PT, ao colocar Fernando Haddad em 2018, ele vinha de um governo na Prefeitura de São Paulo que teve muitas críticas e, pelo que me parece, foi testado na hora errada em 2018. Ele foi porque não tinha alternativa. Esse é o problema do PT, porque ele não tem gente para se candidatar, né? Ele não tem nomes. O Lula fez uma liderança de eucalipto, né? Aquela famosa imagem que não cresce sombra em volta. Não deixa crescer sombra em volta. Então, o PT não tem gente para apresentar, não tem nomes para apresentar. Tem bons nomes, mas que não tem, assim, projeção nacional, né? Então, eu acho que nós vamos, no final, a gente vai ficar nesses líderes mesmo. O Tarcísio, o Eduardo Leite, que é um jovem governador de sucesso. Sim. O Tarcísio precisa mostrar que é um bom governador, porque ele tem tido problemas aí de ordem política, né? Principalmente com a questão da segurança. Então, o Tarcísio é ainda muito imaturo, eu vejo, na experiência política. O Geraldo Alckmin, eu acho que a saída dele do PSDB para o PSB queimou muito a imagem dele. Mas ele foi um governador do estado de São Paulo, governou São Paulo durante 12 anos. Agora, professor, com relação ao Alckmin, a gente vai, até vou citar daqui a pouquinho a Tebet de novo, mas com relação ao Alckmin, meio que ele deixou uma mensagem, a gente pode até citar aqui uma mensagem cifrada, com relação ao reforço que ele deu, ao apoio que ele deu da campanha agora à Prefeitura de São Paulo, da Tabata Amaral, contrariando a posição de Lula, que apoia Boulos. De certa forma, foi uma mensagem cifrada de Alckmin dizendo, olha, eu estou no governo, estou, né, atuando junto e de forma ativa ao Lula, mas eu ainda sou Alckmin de vida própria na política. O Alckmin tem assim, uma postura política extremamente interessante, né? O Alckmin é aquele que a gente na gíria fala, come pelas beiradas, né? O Alckmin não aparece, mas ele sabe se articular. Veja, um indivíduo que saiu de uma prefeitura do interior, né? Vinda na época dele, não era essa projeção que hoje é. Pois é. Né? Uma cidade pujante, uma cidade moderna, mas ele chegou a galgar, né, um posto importante e representava uma ala importantíssima do PSDB, que era o interior de São Paulo. E ele tem todo um jeito de fazer política extremamente silencioso, quieto, calmo, mas ele aparece nas horas importantes, ele aparece, ele surge. Então, veja, a posição que ele tem hoje, ele está administrando um ministério que está em crise, que é a indústria brasileira. Pois é. Então, ele está tendo contato com a elite produtora do país. Se ele tiver sucesso na sua empreitada, ele tem a força do capitalismo. Ele tem a força empresarial, a elite empresarial vai estar com ele. Isso conta, né? Isso é importante. Então, eu acho que ele está no papel dele. Ele está dizendo o seguinte, eu não estou morto, eu não me entreguei de corpo e alma à esquerda, apenas o corpo. Mas a minha alma é de Pindamonhangaba. Agora, professor, até eu queria uma visão do senhor rapidinho, porque o senhor já citou que ela é um nome muito forte, né? E eu concordo com o senhor, porque apesar de ter
até por causa da polarização, né? Não teve um alto índice de votação, mas sim de exposição na última eleição, a Simone Tebet, que eu estou falando. E aí o senhor citou alguns pontos que ela tem se calcado e está reforçando cada vez mais o seu nome meio na parte positiva do atual governo. E aí, por exemplo, a Simone Tebet, ela se foca também numa linha que o senhor citou nos últimos programas, né, nos últimos linhas políticas, que é a questão da mulher. Por exemplo, ela tem pautado a questão ela tem uma previsão de reduzir em 10% a diferença salarial entre homens e mulheres no país. Ela tem falado muito nesse aspecto também, e, como o senhor lembrou, o voto feminino foi preponderante na última eleição e deve continuar sendo nas próximas, né? Sim, ela tem uma penetração incrível na ala feminina, né? E ela é muito inteligente. Você vê que ela participou dos debates de igual para igual para o Lula e para o Bolsonaro. Quer dizer, não é uma pessoa iniciante. Ela tem base política, ela tem ideias políticas. Só lembrando, a presença dela na CPI da pandemia, da Covid, né? Sim. Ou seja, ela teve uma presença importantíssima. Então, é uma força política que tem que ser pensada assim. E eu acho que como o mundo se modifica muito rapidamente, né? A gente está falando de 26 daqui a 2 anos e meio, mas tudo muda, né? As coisas vão mudando, as coisas vão alterando de uma forma impressionante, em função das informações que a sociedade hoje está tendo. Só lembrando, né, foi Simone Tebet que tirou o vermelho do segundo turno do PT, né? A gente lembra dos eventos do PT, Lula e outros nomes do próprio partido, já com aquela aliança, né, com outros nomes. A própria Tebet foi ali trazida para a participação no segundo turno com apoio. O pessoal vestido de branco, né? E teria sido aí um posicionamento da própria Tebet. Quer dizer, é uma forma de visão que o pessoal de dentro do próprio PT não entendido que era necessário para segundo turno, né, professor? Exatamente. Eu acho que se o presidente Lula for candidato, eu acho que os partidos que compõem a aliança do presidente Lula tendem a abrir mão de candidaturas próprias. Tendem. Obviamente, cada partido fará a sua discussão interna. No MDB, eu defendi que nós já apoiássemos o presidente Lula no primeiro turno. Por um motivo, nada contra a candidatura da Simone, tem uma boa relação com ela, é um quadro muito qualificado do nosso partido. Ela tem uma visão política muito interessante. E o cargo que ela ocupa hoje, ela conhece o governo por dentro. Ela vai ter uma experiência administrativa impressionante. Porque talvez acho que seja a primeira vez que a gente tem um ministro do planejamento que faz planejamento, né? Não era todos os ministros de planejamento que a gente conheceu era preso no Ministério da Fazenda. E ela está tendo inclusive uma relação muito boa com o Haddad. Tem colocado o Haddad, o Ministério da Fazenda, na posição de Ministério da Fazenda, ou seja, ela não está engolindo uma supremacia do Ministério da Fazenda sobre o planejamento. Então, ela está construindo um plano de governo, na minha opinião. E ela vai, com essa experiência dela do Ministério, ela vai ter uma visão extremamente crítica do Brasil e vai apresentar soluções. E é o que o Brasil precisa. Porque tudo isso que a gente está vendo aí, né, do Lula falar de holocausto, falar de genocídio, se meter na política internacional, que eu acho que é importante o Brasil aparecer novamente, mas na verdade ele está escondendo os problemas que ele tem para governar o país. Essa é a realidade e que a sociedade ainda não percebeu. Agora, professor, para a gente poder encerrar aqui, eu comecei citando esse nome e deixei ele por último aqui porque tem se falado que não é mais candidato, falou isso pós-eleição, tem feito duras críticas ao atual governo e também o faz com relação a Bolsonaro. E na última semana, a entrevista
da CNN colocou o nome de Ciro Gomes mais uma vez em pauta. Agora, ele tem se colocado, como eu disse, fora da disputa. Mas as entrevistas são de alguém que tem o foco lá em outubro de 2026, tentando se colocar à margem dessa polarização. O senhor acredita que Ciro Gomes vem para uma quinta tentativa? E se vier, tem ainda peso para ser uma possível terceira via? Olha, eu acho que o Ciro é um enigma, né? O Ciro é um enigma político. A gente não sabe quais são as reações dele. Um indivíduo que passou por todos os partidos, teve várias posições, altas posições na República, e ele não conseguiu, de uma certa forma, se solidificar pelo seu estilo de fazer as coisas. Ele já tem, inclusive nessa última revista da CNN, que o repórter perguntou para ele já deixou no ar que ele falou que nunca mais ia ser política, porque ele não se coaduna com a maneira como o Brasil hoje vive a sua política. Enfim, aquelas histórias que ele sempre fala, né? Mas eu acho que, não sei, política muda. Mas hoje ele não tem chance, na minha opinião ele não tem. Então ele é aquele franco atirador que vai atirando e vai. Ou talvez ele possa, de uma certa forma, se aliar a alguém para conseguir um posto, um ministério, alguma coisa de importância, de relevância. Mas ele não é aquele líder que a gente confia. Porque ele fala demais e fala coisas sérias e certas, mas que a sociedade não está preocupada com isso. Então eu acho que é isso. Na verdade, ele faz mais para ele do que para a própria sociedade, né? Pois é. Olha, professor, muito obrigado por mais uma conversa gostosa para a gente poder fazer uma análise, uma tentativa de ver uma política diferente, né? De um cenário além de Lula, Bolsonaro, do lulismo e do bolsonarismo, e quem sabe a gente possa ter uma eleição com melhor debate nos próximos anos. Vamos acompanhar as eleições municipais agora também nesse ano de 2024, né? O ver dela que frutos nós teremos com foco em 2026. Professor, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Francisco. Um abraço a você e a todos aí. Este foi o Linha Política. No programa de hoje você acompanhou áudios da CNN, TV Cultura e UOL. Ficamos por aqui. A apresentação e produção de Francisco Assis, participação e comentários de Márcio Meirelles, operação de áudio Edson César, edição de Jéssica Alves e design de Jesus Henrique. Até mais.